Taxa de juros. E aí, o Banco Central manteve, né, a taxa de juros em 13,75%. Vai manter. Durante muito tempo, relaxa, porque eles não vão fazer essa diminuição da taxa de juros tão cedo. E olha só, tem motivo técnico para isso? Tem? Tem? Tem não. Tem não. Nenhum. E precisa ficar claro, gente, existe uma condução política da política monetária, obviamente, e se engana quem fala que isso é por interesse de ligação do Campos Neto ao bolsonarismo, não é nada disso. Tanto é que ele mesmo fala, né, que aumentou a taxa de juros durante o último ano do governo Bolsonaro, e é verdade, aumentou mesmo. Porque o grupo político dele não é o bolsonarismo. O grupo político dele é o das finanças, é o do capital financeiro, é a Faria Lima. Na verdade, é um grupo que está pendurado na dívida pública brasileira já faz muito tempo e acha que tem um direito adquirido de conviver com a maior taxa e ganhar em cima da maior taxa de juros real do mundo. É isso. É uma turma que não se importa em quebrar, inclusive, o mercado de crédito privado, quebrar todos os outros setores da economia, porque eles estão confortavelmente ganhando e pendurados na dívida pública brasileira, no serviço da dívida pública. Então, não vai abaixar. Pode ser que comece um movimento de redução muito tímido aí em algum momento, nos próximos meses, talvez até a partir da próxima reunião do Copom. Mas a grande verdade é a seguinte: esse grupo, né, político, que não é só brasileiro, inclusive com participação de capitais estrangeiros, eles têm agido no sentido de manter essa taxa de juros elevadíssima, querem garantias do governo em termos de restrição fiscal mesmo, né? Ou seja, a garantia de que o orçamento público terá uma grande parcela de sua operação para arcar com esses juros altíssimos. E aqui veja bem, não estou condenando a dívida pública de jeito nenhum, porque é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento de qualquer processo, de qualquer nação. Não é disso que se trata. Mas o que se trata é justamente estar em torno da discussão do nível da taxa de juros, né? Porque quanto maior os juros, maior a parcela do orçamento que tem que ser direcionada para o serviço da dívida pública. Então, a disputa está aí. E eu tenho falado de há algum tempo, advogado, sobre uma tese, e parece um tanto jocosa, mas não é, eu quero deixar isso muito claro, de que há um sequestro das instituições brasileiras, do Estado brasileiro, por meio desse grupo. Esse grupo tem grande participação e grande força na condução dos mecanismos institucionais desde pelo menos a década de 1990 e tem reforçado esse mecanismo principalmente de 2016 para cá, tá? O que eles conquistaram em termos práticos foi a independência do Banco Central, inclusive com a garantia de que eles operam. Então, o Roberto Campos Neto nada mais é do que um representante formal, legítimo pelos critérios legais atuais desse grupo, e nada mais do que isso. Então, vai sim manter, a ideia é manter, é prejudicar sim a capacidade de atuação do Estado brasileiro. Uma taxa de juros tão elevada assim prejudica os investimentos privados, prejudica também os investimentos públicos, uma vez que uma parcela maior do orçamento público fica comprometida com o serviço da dívida, e com isso somado às regras fiscais, que inclusive é uma crítica que eu tenho à própria condução que está sendo dada pelo governo, uma certa expectativa de que a regra fiscal motivaria a autoridade monetária a reduzir a taxa de juros. O que a gente está vendo, obviamente, é que não vai acontecer. Então, eu acho que precisa de uma grande revisão em termos de estratégia política, para que a gente alcance aí, na verdade, aquilo que o Brasil precisa, que é a garantia da retomada do investimento privado, do investimento público, e para que a gente avance nas pautas que são fundamentais para o nosso país. Então esse aí que é o recado que eu queria deixar. Valeu!